Aqui em São Paulo, a maioria dos hospitais privados tem mais de 80% da UTI de Covid-19 ocupada. Na rede pública, mais de 65% dos leitos estão ocupados e o Estado já considera a ideia de reabrir hospitais de campanha. Diante desse cenário, nos atende agora o presidente do Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo, Francisco Balestrin. Francisco, bom dia para o senhor. A primeira pergunta que vem, não apenas a mim, mas a todos que nos acompanham, é: a situação é realmente grave? Bem, bom, antes de mais nada, bom dia a todos vocês. Mas por tudo aquilo que a gente se avizinha, por tudo aquilo que se vê nas estatísticas e nos dados, a situação de fato ela é grave. Nós que tínhamos uma ocupação de leitos, não vou dizer confortável, mas que de alguma forma se conseguia dar cobertura, vimos que nos últimos dias, que coincide exatamente com os 15 dias após as festas de Natal e de Réveillon, 86% dos nossos hospitais nessa amostra indicam que houve um aumento, sim, de utilização de leitos, tanto clínicos quanto de UTI. Ou seja, isso mostra que nós tivemos um aumento grande de casos e que se nós, de alguma forma, quando eu falo nós, eu estou me referindo à sociedade como um todo, os indivíduos, né, as autoridades sanitárias, as autoridades públicas e todos aqueles que de alguma forma têm responsabilidade, saibam que nós não podemos deixar nesse instante de cumprir as chamadas regras de ouro para que a gente não aumente o número de utilização desses leitos e a gente não chegue a situações hoje, como a gente tem verificando, os nossos irmãos manauaras estão numa situação dramática. São Paulo ainda tem espaço, o setor privado ainda tem espaço, mas nós não podemos nos arriscar mais daquilo que já se arriscou nos últimos 15 dias. Doutor, o senhor estava falando da situação dos manauaras. No Amazonas existe uma nova cepa do novo coronavírus e alguns pacientes de lá estão sendo transferidos para outros estados. Isso daí também não provocaria risco para outros sistemas de saúde locais, né? Já que, teoricamente, essa nova cepa tem um nível de transmissão bem maior? A sua pergunta faz sentido, claro, porque na verdade a gente está trazendo de uma forma compulsória pessoas que eventualmente possam estar contaminadas por uma dessas novas 3 cepas e, consequentemente, estar com esse nível de transmissibilidade maior. Mas todos aqueles que vêm desta forma estão vindo de uma forma oficial, ou seja, eles vêm com todos os cuidados, vêm com seus isolamentos, vêm com a responsabilidade das instituições de, ao trazer esses pacientes, que eles de alguma forma já fiquem dentro de setores fechados, de setores cuidados, cuidando, evidentemente, para que não haja essa transmissão cruzada, como você bem assinalou, entre esses novos pacientes de Covid que estão chegando com essas possíveis cepas, que ainda não, a gente não sabe se realmente vão ser esses, mas e que passam não para aqueles pacientes que estão com Covid também, porque vão estar no mesmo ambiente, mas principalmente para aqueles profissionais de saúde que eventualmente vão estar cuidando deles e que possam eventualmente estar expostos a essas novas cepas. Mas os cuidados todos, com certeza, sanitários serão tomados e cuidados. Muito bem, estamos conversando aqui no Jornal da Manhã com Francisco Balestrin, ele que é presidente do Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios aqui do Estado de São Paulo. Uma pergunta rápida ao senhor, presidente. O senhor acredita que o processo de vacinação vai começar ainda no mês de janeiro ou o senhor acha que nós teremos novos adiamentos? Sob o ponto de vista daquilo que se vê, daquilo que se observa e daquilo que se conversa, tudo indica que nós devemos ter, sim, um início dessa vacinação ainda no mês de janeiro. Quando eu digo isso, eu também estou falando com convicção de alguém, né, que é profissional do setor, que participa das discussões e sabe o quanto é urgente a vinda deste processo de apoio aos cuidados da Covid. É claro, outras sociedades já iniciaram. Nós, que somos uma sociedade onde vocês mesmos colocaram aí, nós temos
diferentes, né, cepas hoje, mas mais do que isso, temos diferentes pessoas em diferentes lugares. O Brasil é um país muito múltiplo, vocês sabem disso, seja do seu ponto de vista cultural, seja do seu ponto de vista racial. Então, mais do que nunca, nós precisamos, né, auxiliar todos aqueles que trabalham no setor de cura e de atenção direta aos pacientes, exatamente auxiliados com esse, vou chamar assim, de remédio, né, que são as vacinas. E eu acredito, sim, que nesse mês de janeiro a gente ainda comece. Na realidade, todas as condições necessárias para isso, eu julgo que nós já temos. Nós já temos uma produção clara de vacinas, nós já temos uma possibilidade de trazer vacinas do exterior, até onde me consta, embora não existam todos os insumos, e quando eu falo de insumos, eu estou falando de seringas, eu estou falando de uma série de materiais, luvas, que são necessários para que se dê a vacina, mas eu imagino que para iniciar e para começar, nós já temos tudo sim, porque nós vamos, como vocês sabem, nós vamos começar essa vacinação, não vacinando a população de um modo geral, mas através, como fazem os outros países, através de grupos prioritários. Então, para esses grupos prioritários, com certeza nós já teremos, e depois nós teremos tempo para providenciar o restante. A única coisa que eu sei que vocês estão atentos, e todos nós também de alguma forma, são até onde essas nuvens políticas e essas discussões gerenciais e administrativas e estratégicas, que não fazem parte, né, do dia a dia do profissional de saúde, vão interferir nesta possibilidade. Mas eu quero crer que essas nuvens elas se dissiparão, o que acima de tudo, claro, está o interesse público, está o interesse social, está o interesse da própria comunidade. Senhor, doutor, diante de todo esse cenário, né, que a gente está vivendo agora, o senhor acredita que os hospitais de campanha foram desativados, né, foram desmontados de forma precoce? Eu não posso te dizer que eles tenham sido desmobilizados de uma forma precoce, porque na realidade esses hospitais eles foram criados exatamente para dar suporte àquela fase onde nós tínhamos uma grande contaminação, um grande número de casos e, consequentemente, uma pressão muito grande no aparelho de atenção à saúde, seja ele público, seja ele privado. Nós vimos que lá em torno de setembro, outubro, houve, digamos assim, uma estiagem desse número de casos, se equilibrou e também foi tempo para que as instituições, tanto públicas quanto privadas, elas colocassem novos leitos à disposição. Então, eu diria para você que o que aconteceu, principalmente quando nós atingimos esse equilíbrio, foi que os hospitais de campanha eles deixaram de ser necessários, porque as próprias redes, tanto públicas quanto privadas, foram e se mantiveram suficientes para o atendimento desses casos. É claro que se nós formos numa evolução tão grande como nós estamos, mas que eu espero de novo, né, que a gente consiga, através de medidas inteligentes, através de medidas sanitárias, através de medidas muito conscientes por parte das autoridades e por parte do cidadão, a gente não atinja a mesma situação, não em número de casos, que isso provavelmente a gente já atingiu, mas em número de necessidade de novas internações que pressionem tanto o aparelho de saúde. Muito bem, nos atendeu aqui no Jornal da Manhã Francisco Balestrin, ele que é presidente do Sindicato de Hospitais, Clínicas e Laboratórios aqui do estado de São Paulo. Francisco, muito obrigado. Obrigado, bom dia para vocês.